Noite, Fê, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tamo junto. Sempre um prazer. E hoje vamos falar sobre relacionamentos, né? Tá pegando fogo. Hoje eu postei até um vídeo de relacionamento no meu canal. Nosso pessoal, tem um pessoal amando e tem aquele pessoal que tá odiando. Me E conta o que você eu vou falou. falar o que eu falei no vídeo. Obviamente, é um vídeo de 40 segundos, então, obviamente, não tem toda a profundidade necessária quando a gente fala de relacionamento, de troca, né, de comunicação, que relacionamento é a vida, né? Desde o dia 1 a gente está se relacionando com a mamãe, com o papai, né? Tipo assim, então, relacionamento é tudo, né? E eu coloquei um trecho, que na verdade é um trecho de uma aula, então talvez ele separado para algumas pessoas não faça tanto sentido, mas que eu falo, resumidamente, sobre o divórcio. E que eu falo que, na verdade, antes da pessoa pensar em divórcio, ela deveria perguntar se ela está bem com ela mesma. Porque só quando a pessoa está bem com ela mesma, está num bom relacionamento com ela, é que ela pode tomar melhores decisões sobre amizades, sobre sociedade, sobre relacionamentos amorosos. Porque se eu não estou bem comigo, eu não estou bem com ninguém. Eu não estou bem comigo, eu estou de mal com a vida, eu estou de saco cheio com a vida, eu estou olhando a vida toda escura, chata, e vem aquela nuvenzinha com um trovão na cabeça, né? Aquela coisa assim. E aí, obviamente, gera um incômodo nas pessoas. Por que eu falei? Antes de se divorciar, pensa se você está bem com você mesmo. Porque não adianta só apontar o dedo para o outro, culpar o outro. E você nessa história? Como é que você está? Como é que você está com você? Por que chegou até esse ponto na sua vida? Onde está o seu gatilho para você também aprender, para também amanhã, depois, não repetir o mesmo padrão num próximo e possível ótimo relacionamento. Algumas pessoas ficaram chateadas porque fala de assumir responsabilidade, eu acho que as pessoas ficam chateadas, né? Algumas pessoas. E não tem Exatamente. jeito. Se a gente quer ter uma vida incrível, tem que assumir responsabilidade. Tem que ser o dono da minha vida. Tem. Com certeza. E assim, é muito fácil, né? Eu vejo esse como um grande problema dos relacionamentos. A pessoa que tá em um relacionamento e tá com uma certa insatisfação, ela joga pro outro. Então, ai, isso tá acontecendo porque ele é imaturo, isso tá acontecendo porque ele não me ama, isso tá acontecendo porque ele não se importa comigo, mas antes de julgar o outro, ela também não olha, ou ele também não olha para a própria postura. Às vezes a gente fica muito preso às nossas expectativas e acaba distorcendo até mesmo uma realidade. Então, por exemplo, eu já vi casos assim de, às vezes, numa data gostosa, sabe? Um aniversário de namoro, um dia dos namorados. Sempre dia dos namorados eu recebo mensagens de pessoas decepcionadas. Por quê? Elas criam uma certa expectativa da data. Então, eu gostaria que meu namorado, que meu marido tivesse programado um dia assim, um dia desse jeito. E às vezes a pessoa não é essa pessoa super criativa, de fazer surpresas, mas como a pessoa, logo no início do dia, já não mostrou uma super programação, a pessoa já fecha a cara, a pessoa já fica emburrada e não olha que o outro não é obrigado a atender a sua expectativa. Que talvez, se a pessoa tem um jeitinho, às vezes um pouco mais desligado de ser, você poderia conversar. Você poderia expor que você gostaria de fazer algo diferente. Você poderia propor, sugerir e não esperar do outro também e ter um dia super gostoso. Então, muitas vezes, por a gente não olhar para a gente e se apegar às nossas expectativas, a gente acaba destruindo os relacionamentos, né? Até querendo mudar o outro ao invés de mudar a gente mesmo. Né? Exigir do outro sem a gente fazer a nossa parte. Sabe uma coisa interessante que você falou? Achei incrível o que você falou. Eu tenho dois filhos. Né? O menorzinho tem 5 anos. E aí, essa semana ele está na colônia de férias. Graças a Deus, semana que vem termina as férias. Mas ainda está na colônia de férias. E aí ele brigou com um amiguinho. Né? E ele brigou com o amiguinho e chegou aqui chateado porque o amigo, porque amigo isso, amigo aquilo, ficou. E eu falei, filho, em vez de ficar chateado com o seu amigo porque ele não corresponde, porque ele não fez o que você queria, né? Tem que falar a linguagem de menino de 5 anos. Vamos fazer uma coisa, vamos dar um presente para ele amanhã? Vamos preparar aqui
uma sacolinha com bala e chocolate. Ele falou assim, poxa, mas pai, essa bala e esse chocolate são meus. Eu falei, filho, mas se você der essa bala e esse chocolate para ele, quem sabe a coisa muda. Bom, e aí ele preparou um saquinho super bonitinho, botou um desenho dentro e tal. E aí o amigo recebeu, ficou super feliz, brincaram juntos de novo, foi maravilhoso. Aí hoje ele foi para a colônia de férias de novo. E aí o que o amiguinho fez? O amigo trouxe um presente para ele. Né? E aí, é uma coisa tão simples, né? Porque assim, em vez de ficar esperando do outro uma coisa que você não sabe se é dele, se é dela, se o outro vai fazer, faz você. Você não sente no seu coração que isso deveria acontecer? Faz você. Faz por você. E nem faz esperando alguma coisa em troca, até porque você não tem menor controle se a pessoa vai corresponder do jeito que você gostaria. Ela vai corresponder do jeito dela. Mas vai corresponder do seu jeito. Então, e aí eu falo assim, gente, a melhor educação que a gente pode dar para a gente, para as pessoas ao nosso redor, é assumir responsabilidade e fazer a nossa parte. Eu cocrio a minha vida. Eu faço a minha história. Não é assim, de repente eu tive um livramento. Calma aí, o livramento é consequência das suas atitudes. O livramento é consequência da história que você criou. Não é que assim, Deus te fez um livramento. Calma aí, você trabalhou para isso? Deus me deu um ótimo relacionamento. Também não. Você trabalhou para isso. Mérito é seu. Na tristeza e na alegria. A responsabilidade é sua. Enquanto a gente não entender essa parte, ficar apontando o dedo, sempre vai ter alguém o culpado da nossa vida. Então, o culpado é o outro, é a outra, é o chefe, é o funcionário. E se não é ninguém, é Deus. Deus é o culpado da minha vida. Gente, não dá, né? A gente precisa trazer isso para dentro. Assumir responsabilidade. Cara, quem manda na minha vida sou eu. Exatamente. Primeiro dá para depois receber, né? Eu vejo muita gente que tá querendo só receber e não tá querendo dar, não tá querendo fazer pelo outro. E um ponto-chave que você falou também é aquela questão de não é porque eu estou dando isso para o outro que o outro vai me dar isso também. Porque é um erro que eu vejo as pessoas cometerem muito também nos relacionamentos. Elas fazem para o outro o que elas gostariam de receber. Então fazem com aquela expectativa, com aquela sede de receber de volta. Mas às vezes o outro nem queria isso que você fez, nem queria dessa maneira como você fez, né? Um exemplo que aconteceu lá no início do relacionamento, eu ainda era bem imatura e relacionamentos ajuda a gente a amadurecer, viu? Eu lembro um dia que eu preparei um café da manhã para o Gabriel. Eu tinha feito pão de queijo, leite com Toddy, e ele tinha acabado de acordar, e eu fui lá com todo o amor do mundo levar um café da manhã na cama para ele. Achei incrível. Ele vai amar isso, né? E aí ele acordou, obrigada, amor, obrigada. Comeu um pão de queijo, deu um gole no leite, falou, não tô com fome. E eu fiquei tipo assim, ele tá meu amor. Porque, pra mim, eu amaria chegar, acordar e ele fazer um café na cama pra mim. Porque eu tomava café da manhã, porque a minha forma de demonstrar amor é através de gestos, é através de serviço. Mas ele não é assim, né? Ele tem a outra forma dele de demonstrar amor e outra. Ele nem toma café da manhã. Gabriel não gosta de café da manhã. Então, nessa situação, eu fiquei magoadinha, mas por quê? Porque eu estava presa ao meu mundo, né? Eu também não estava me atentando ao outro. E no relacionamento, a gente precisa fazer de coração, mas também porque a gente observa o outro, observa o que o outro gosta. Então, nessa situação, de certa forma, por que eu fiquei magoada? Porque eu esperava um certo reconhecimento. Eu fiz porque eu queria agradá-lo? Sim. Mas eu esperava um reconhecimento. E a gente viver em função dessa necessidade de reconhecimento também vai tornando o relacionamento difícil. É claro que é importante ter reconhecimento, mas a gente não pode ser escravo disso. Na verdade, eu até adicionaria uma coisa do que você falou que eu achei incrível. Então, existe uma grande chance que até teve o reconhecimento dele, mas não da forma que você esperava que seria o reconhecimento, né? Porque, como somos pessoas diferentes, o reconhecimento de uma pessoa vem através de abraço. O reconhecimento de outra pessoa vem através de beijinho. O reconhecimento de outra pessoa vem através de um gesto carinhoso que vem só no final do dia. Talvez o reconhecimento de outra pessoa vem num gesto que vem só daqui a uma semana. Somos pessoas diferentes. E, obviamente, a gente não precisa aceitar qualquer coisa que vem. É importante você saber aquilo que você gostaria
E se a pessoa na qual hoje você divide a sua vida, ou pretende dividir, que seja, se encaixa com aquilo que você pensa sobre valores, né? Temos valores em comum, temos uma trajetória que eu acho que vale a pena, se não gera muita expectativa. Eu vou contar uma história para você, que eu acho é uma das histórias mais loucas que eu já ouvi, e tristes ao mesmo tempo. Eu tinha um casal de alunos, onde ele já tinha divorciado, já tinha um filho mais velho, e ela não, e doida para ter um filho. Eles estavam namorando há 7 anos. Há 7 anos namorando. E aí ela veio falar para mim e falou assim: Marcelo, o que eu faço? Eu quero muito casar, eu quero muito ter filhos, a gente namora há 7 anos e não sai disso e tal. Eu falei: você perguntou para ele o que ele quer? Ela: eu nunca tive coragem de perguntar. Falei: vocês estão há 7 anos juntos. Você nunca teve coragem de perguntar para ele se ele quer casar? Você nunca teve coragem de perguntar para ele se ele quer ter mais filhos? Porque ele já tem outra vida, né? Ele já passou essa fase, vocês estão juntos. Você nunca perguntou? Ela: não, porque eu tenho medo dele dizer não. Eu falei: então o medo dele dizer não faz você viver uma história com a expectativa que um dia vai ser naturalmente, vai acontecer. Cara, não vai acontecer naturalmente. Aí ela ganhou coragem, confrontou ele e perguntou. O que ele respondeu? Casar, até posso casar. Até posso casar, foi a resposta. É, mas ter filho, eu não vou ter. Aí agora, ela tem uma decisão a tomar. Então, você é o cara da minha vida ou não? Só que uma coisa é ter essa conversa depois de 2, 3, 4 meses de namoro, né? Outra coisa depois de 7 anos. Cara, e aí, nossa, eu sofri junto com ela. Eu sofri junto com ela, porque assim, eu vi o quão duro foi para ela, porque assim, agora ela tinha uma decisão. Ou ficava com um cara que claramente não queria ter filho, e talvez ia casar, papel assinado, talvez. E aí ela. Ou seja, a decisão dela é: ou realizo um pedaço do meu sonho, ou fico assim como está agora, que do jeito que está, pelo menos estava legalzinho, né? Então, assim, eu entendo que temos inseguranças por muitas coisas, né? Expectativas, inseguranças, mas, gente, temos que fazer, cara. Temos que confrontar, temos que falar, e para isso, eu tenho que saber de mim. O que eu quero? O que eu desejo? Eu quero casar? Eu quero ter filho? Eu quero viver sozinho? Eu quero só um momento casual de diversão? O que eu quero? Porque não adianta você querer uma coisa e batalhar por outra, porque você cria uma expectativa que, se não for verbalizada, conversada e manifestada de alguma forma, não vai simplesmente acontecer. Não vai simplesmente acontecer. E expectativas mistura com medo, mistura com ansiedade, mistura com mágoa, mistura com. E aí vai um pacotão de traumas do passado, porque meu pai, porque minha mãe, eu vi meu pai sofrer, minha mãe sofrer, porque o tio, porque minha tia e meus avós. Alô? A nossa vida é outra vida. Eu não tenho a vida dos meus pais. Eu não sou meus pais. Eu não sou meus avós. Sou uma outra pessoa, obviamente influenciado por tudo que aconteceu até aqui. Mas precisamos ir. Então, essa coisa de expectativa, ela é triste. Mas tem solução, né? Tem um caminho de solucionar. E é um caminho que eu acho maravilhoso, apesar de desconfortável. Mas eu acho que esse desconforto dessa resposta ainda é melhor do que pegar o desconforto depois de 7 anos e falar: o que eu fiz na minha vida? Exatamente. Porque aí vira sofrimento. E não precisa virar sofrimento. É muito isso, porque assim, as pessoas, por medo do que o outro vai falar, elas acabam se mantendo em uma zona de conforto, de como o outro vai corresponder, infeliz. E em muitos momentos, as pessoas se apegam, se apaixonam por uma projeção que elas fazem do outro, e não por quem o outro é em si. Então, mas ele é o homem da minha vida. Tá, mas qual que é o sonho da sua vida? O sonho da minha vida é casar e ter filhos. Então, como que um homem que não quer casar e ter filhos é o homem da sua vida?
Então, a pessoa projeta os próprios sonhos no outro e sequer alinha, porque quer que seja ele, mas ele vai mudar de ideia, ele vai se apaixonar e vai mudar de ideia. Eu vejo muito caso aqui, Marcelo, de dela começar a se envolver com um cara, começam a se envolver, e aí dá uns 2 meses ficando, o cara fala, olha, eu gosto de você, mas eu não quero nada sério, tá? Eu não quero relacionamento. E aí, o que ela pensa? Ah, mas eu vou deixar fluir naturalmente, porque uma hora ele vai se apaixonar e uma hora ele vai querer se relacionar comigo. E muitas vezes ela se apega a essa esperança de que é essa pessoa da minha vida e esquece de olhar para os sonhos dela. É importante a gente ter bem claro na nossa mente o que a gente não quer para nossa vida e o que a gente quer, porque a gente precisa ser fiel aos nossos sonhos. E quando a gente está num relacionamento, um pilar que eu sempre traço como importantíssimo são os projetos de vida. Se não tem alinhamento nos projetos de vida, não vai funcionar. Porque ou você vai ter que abrir mão dos teus sonhos, dos teus projetos, ou você vai abrir mão dessa relação. Então é muito importante ter esse alinhamento. E outro dia até compartilhei um vídeo, Marcelo. Não sei se todo mundo que está aqui na live viu, então vou contar aqui também sobre uma paciente minha que ela tinha muita dificuldade, assim, de se posicionar com as pessoas, sabe? Ela sempre tinha aquele perfil de querer agradar, de querer ser aceita, de querer ser amada a qualquer custo. Só que, por vezes, ela vinha se frustrando em relacionamentos, porque acabava que ela sempre se perdia num relacionamento. Ela esquecia de estar bem com ela, do que fazia sentido para ela, para agradar os outros. Aí, ok, fomos trabalhando. E teve um dia que ela começou a ficar com um rapaz, eles estavam ficando, era bem recente, acho que era 2, 3 semanas, que eles estavam assim, se conhecendo, ficando, se encontravam periodicamente. E aí um dia ela foi sair com as amigas dela, foi para um barzinho e falou para ele, né? Ah, hoje eu vou para um. Ah, ele falou: o que você vai fazer? Ela, vou para um barzinho com as minhas amigas. Saindo, ok, né? Ela não tinha um compromisso com ele, mesmo que tivesse um super compromisso, super tranquilo sair com as amigas também, ok. Aí, quando ela chegou lá no barzinho com as amigas dela, ele mandou uma mensagem meio curto, meio grosso, assim, sabe? Meio ciumento. Ela percebeu um tom de ciúmes, ele curto, monossílabo, sabe? E ela percebeu que ele foi monossílabo pra cutucar ela, pra mostrar que ele não tinha gostado daquilo. É. Aí, naquela hora, ela viu a mensagem, ela achou estranho, mas ela falou: não vou estragar a minha noite aqui, né? Vou curtir com as meninas. Então ela respondeu ele normal e curtiu a noite dela com as meninas, etc. E depois ela ficou pensando sobre isso, né? Será que eu tenho que deixar passar, que relevar? E hoje eu vou só ficar agradando ele para ele voltar a me tratar normal? Então vou continuar sendo boazinha, né? Porque, poxa, eu saí. Mas será que ela sair é algo errado? Por que ela tem que ficar agradando ele porque ele fez bico ontem? E ela pensou e chamou ele para conversar. Ela falou: olha, eu queria falar sobre aquela mensagem que você me mandou ontem, porque eu não gostei. Eu achei que você foi curto, achei que passou uma atitude imatura, ciumenta, e a gente não precisa disso. Se você estava incomodado com a situação, você podia chegar comigo e conversar. E a gente mostrar, né, compartilhar os nossos pontos de vista, o que você pensa sobre isso, o que eu penso sobre isso, porque eu tô gostando de te conhecer. Então, para funcionar, a gente precisa conversar e não ficar tendo respostinha imatura, ficando de bico. E aí ele reconheceu, falou assim: nossa, realmente, né, não foi uma atitude madura da minha parte. Ok. E aí passou uns dias e ele virou para ela depois e falou: olha, eu tô gostando de te conhecer, você é diferente. Ela, diferente como? Aí ele: você conversa, você não briga. Então, esse é um diferencial nos relacionamentos. A gente não ter medo de se posicionar, de falar quando algo não tá legal, mas falar com sabedoria. Não é simplesmente você ser agressiva com a pessoa. Ah, você acha que você tá falando com quem? Nossa, para de ser infantil. Nem também você recuar para querer agradar o outro, né? Você fingir que nada aconteceu para achar que, nossa, tem que ficar tudo bem, porque senão, de migalha em migalha, uma hora a bomba estoura. Então precisa ter conversa, precisa ter um posicionamento e um alinhamento sempre entre o casal. E isso é uma coisa que é importante ser feita desde o início. Não adianta no início você fica ali se moldando, fica sendo aquela boazinha, e aí lá na frente você tá por aqui, uma hora você vai estourar. Então, desde o início precisa ter alinhamentos. Nossa, você falou uma coisa, adorei a história, nossa, tá de parabéns essa
Essa aluna, foi aluna sua, né? Aluna que te contou. Foi individual essa. Incrível, né? E assim, eu acho uma coisa assim, tão interessante, porque Marcelo, eu pessoalmente, né? Durante muitos anos da minha vida, eu tive muita dificuldade de me expressar, né? De dizer não, de colocar limites, de dizer não, de me expressar. Eu tive muito essa dificuldade. E algumas vezes na minha vida, eu me senti abusado, me senti usado, me senti, enfim, forçando uma barra para as pessoas gostarem de mim do jeito que eu não era de verdade, né? Tipo, tentar mostrar alguém que eu não era, tudo por trazer aquilo que estava faltando em mim. E de uma forma muito dura, né? E eu conto isso em cursos diferentes, eu tive que aprender a dizer não. E doeu muito. Na verdade, eu costumo dizer assim, transformar, mudar, dói. Mas ficar igual traz sofrimento. Né? Então, assim, ainda é melhor buscar o desconforto da mudança do que ficar sofrendo pela pessoa que você é hoje. Né? E aí eu descobri ao longo da minha trajetória que essa minha dificuldade de me expressar, essa minha dificuldade de falar, essa minha dificuldade de me colocar, obviamente, hoje em dia é óbvio, né? Na época não era tão óbvio para mim que eu estava enfiado no meio do negócio. Que não tinha nada a ver com as pessoas. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria. Eu tinha uma necessidade constante de aprovação dos outros, ou seja, eu tinha um buraco interno e estava tentando preencher o meu buraco de forma externa. Né? Tipo, é o que normalmente acontece nas mais diversas cidades do Brasil. Né? Tipo, tem um buraco na rua, em vez de cuidar do buraco, joga asfalto, preenche, aí dá 2, 3 dias, abre buraco de novo, só que vai piorando. E é isso que muita gente a gente faz na nossa vida. Tem um buraco, não cuido dele, tenho qualquer coisa externa para tampar o buraco, vai ficar um buraco mais fundo. E aí a nossa tendência e eu super entendo, né? Tipo, ninguém quer viver com um buraco, ninguém quer viver com uma mágoa, ninguém quer viver triste. Então, por que eu vivo assim? Vou pegar a primeira coisa que vier na minha frente para tampar esse buraco. Só que essa primeira coisa que vier na minha frente é o mala, é o chato, é a pessoa que vai te fazer mal, que vai te preencher. Vai preencher imediatamente durante 1, 2, 3 dias, 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3 meses, mas de longo prazo vai te doer mais, vai criar um buraco ainda maior na sua vida. Então eu digo assim que e tem uma frase de um dos livros que eu estudo muito, que é um dos livros da sabedoria da espiritualidade da Cabala, que fala assim, para você encontrar a sua alma gêmea, primeiro você tem que encontrar a sua alma. Cara, e é uma frase tão profunda, na verdade, assim, cara, as pessoas passam o tempo todo perguntando, mas é minha alma gêmea? É minha alma gêmea? Tipo, essa pessoa é a pessoa certa para mim? Calma aí, antes disso, você já se encontrou? Você já tem um bom relacionamento com você mesmo? Você já se ama? Você já se perdoou pelos erros ou alguns erros que possivelmente você cometeu? Porque se sim, aí você está no caminho certo. Então, não é sobre o outro. O outro é consequência de como eu estou comigo mesmo. Se eu aprender a me relacionar, me respeitar, respeitar meus limites, respeitar dizer não, respeitar os meus valores, ser sincero com aquilo que eu desejo na minha vida, se eu souber isso, cara, a consequência é arranjar a pessoa que eu quero. É arranjar a pessoa que faz sentido para mim. E aí, viver uma vida feliz com um bando de desafio que vai acontecer. Porque faz parte, gente. Desafio em relacionamento faz parte. Mas que gere crescimento, sem guerra. Né? Desafio positivo, que gera crescimento, que gera evolução, que gera boas conversas, que gera entendimento. Então, se a gente entender que a saída é para dentro, né? E é uma coisa meio dúbia, né? Mas a saída é para dentro, cara, vai ficar muito incrível. Tem uma história que, quando eu falo da saída para dentro, eu sempre me lembro dessa história, que fala sobre uma pessoa que viajou. Eu não vou lembrar todos os detalhes da história, então desculpa, mas é um conto, né? Então, enfim, os detalhes de quem fez a história, obviamente, é relevante, então desculpa se eu falar alguma besteira e você conhecer a história, tá? Mas a pessoa viajou até em algum lugar na Índia e ela foi porque ela queria conhecer os mais diversos centros de yoga. E a pessoa acordou um dia e falou assim, hoje eu quero ir em tal centro de yoga. Não conhece o lugar,
começou a caminhar, começou a buscar esse lugar. Caminhou à beira da estrada, caminhou. E falou, poxa, acho que eu tô perdido, eu já deveria ter chegado. E aí, no meio dessa caminhada, ela vê que tem um menininho sentado assim na beira da estrada. E ela pergunta, menininho, né? Puxa, eu tô buscando o centro de yoga tal. Eu tô chegando? Aí o menininho responde assim, olha, se você for nessa direção que você tá, falta mais ou menos uns 10.000 quilômetros. Aí a pessoa abre o olho, né, arregalado, aí o menininho sorri para ele e fala, mas se você virar a direção e for pro outro lado, falta só uns 3 minutinhos para chegar lá. E é uma coisa tão simples, né? A gente é só virar para dentro. Aqui está a resposta. Respeitar quem a gente é, manifestar o nosso potencial, estar feliz com a gente mesmo, saber que a gente tem muitas coisas a serem melhoradas e transformadas e respeitar isso também. Ser carinhoso consigo mesmo, ser amoroso com você mesmo. Ninguém aqui é perfeito, eu acho. Pelo menos eu não sou. Vai que, né? Mas se a gente tiver a coragem de ir para dentro, porque eu acho que precisa de um pouco de coragem, não acho que é uma coisa óbvia, né? Porque vai enxergar alguns monstros aí da vida. Mas se eu tiver a coragem de ir para dentro, cara, a consequência é tá no relacionamento ideal. É consequência. Então eu não preciso buscar o relacionamento com o outro. Eu preciso buscar o relacionamento comigo. A consequência é batalhar por um relacionamento incrível externo, porque também não é óbvio. Batalhar. Crescer com unhas e dentes. Quando você achar aquela pessoa que você vou batalhar com unhas e dentes, sem bitolação, né? Sem dependências emocionais, físicas, nada disso. Você não depende de nada externo. Você depende de uma coisa que você já tem e está dentro da gente, né? Isso é libertador, né? Isso é tão libertador. É muito. E um exemplo disso, né, que acontece demais, é a carência. Quando a pessoa é muito carente, tá sempre precisando da atenção do outro, né? Então, eu preciso que converse comigo o dia inteiro por mensagem, eu preciso que me dê atenção. Como assim? Você vai jogar futebol com seus amigos, eu vou ficar sozinha em casa. A carência, ela acaba atrapalhando muito o relacionamento, porque quando você precisa demais da atenção do outro, isso pode acabar pesando, isso pode acabar sufocando. E as pessoas falam, qual que é o remédio da carência? Qual que é o antídoto da carência? É o amor próprio. Porque isso que você tanto busca fora, que você tanto quer do outro, você não está se dando. Então, se você quer tanto essa atenção do outro, você sabe se dar a atenção. Você já parou para olhar as outras áreas da sua vida, como elas estão? Às vezes a pessoa está frustrada profissionalmente, às vezes a pessoa não está tendo um momento para ela se desenvolver pessoalmente, ela não tem hobby, sabe? Numa atividade física, uma leitura, e ela vive sempre em função do outro, ela busca no outro essa fonte de felicidade. Então, o meu maior sonho é ter um relacionamento. Tudo bem se que você quer ter um relacionamento. Relacionamentos agregam muito à nossa vida, somam demais à nossa vida. Mas o relacionamento mais importante de todos, em primeiro lugar, é o seu relacionamento com você. Porque se você tiver com essa carência, por exemplo, você pode até encontrar um relacionamento. Só que não vai ser um relacionamento leve. Você vai acabar tornando esse relacionamento pesado por não estar bem consigo, por não conseguir ser uma boa companhia para si mesma, por não se olhar como uma boa companhia para o outro. Porque muitas vezes, quando você tem esse excesso de querer o outro, de querer estar junto com o outro a todo momento, precisa do outro para se sentir feliz, é porque você não se enxerga como uma boa companhia para você. E se você não é uma boa companhia para você, se você não consegue se fazer feliz, como é que você vai fazer um outro alguém feliz? Se você não se atura, como é que você vai? Se, se nem você consegue ir para dentro de você para se aturar, como é que você espera que outra pessoa te ature, né? É uma coisa. Falou o básico, mas falou a verdade. Se nem eu me aguento, sou um chato, como é que eu espero que alguém aguente um chato como eu, né? Uhum. Tipo, é a simplicidade de relacionamento, mas são as carências, são as dependências, são os vazios. E saber a origem deles, saber de onde eles vêm, saber por que eles vêm. E cuidar deles, né? Gera uma forma de independência, uma caminhada independente, uma caminhada assim, cara, estou muito bem comigo mesmo. E aí, né, é uma coisa muito, muito interessante. Na verdade,
eu não sei se isso acontece com mulher. Você talvez possa me dizer, Fê, mas eu também já estou na vida de casado, muito bem casado, graças a Deus, muito bem, com 2 filhos maravilhosos, há muito tempo. Então eu não sei mais sobre essa vida de solteiro há muito tempo. Então também não sei dos dias de hoje. Mas eu sei que você também não está, mas em algum momento talvez mais recente do que eu. Mas é, a gente falava entre os amigos que quando você estava com uma mulher, aparecia várias, mas quando você estava sozinha, não aparecia ninguém. Isso é real com mulher também? Quando a mulher está com alguém, aparece vários homens, mas quando está sozinha, não aparece ninguém? Isso acontecia também? Ou só acontecia com homem? As pessoas falam muito assim, quando você tá ficando com uma pessoa, a pessoa meio que te deixa de escanteio, some. Aí você aparece namorando, a pessoa percebe que te perdeu e volta a aparecer, né? Isso Vem acontece. vários, né? Vem vários. É, Mas é uma coisa tão louca, porque é uma coisa louca e triste por um lado, né? Tipo, então assim, a pessoa te vê bem e fala assim: "Ah, agora que você tá bem, eu quero você". também. E na verdade, e a resposta ela é simples, né? Cara, todo mundo quer estar com alguém que está bem. É óbvio. Tudo fica mais leve, tudo fica mais alegre, tudo fica mais colorido, tudo fica melhor. Todo mundo quer ter alguém que imagina, toda hora você tem problema, aquela pessoa pesada, você que reclama. Ah, quero estar com alguém pesado. Quero estar com alguém leve, que sorri da vida, que conta piada, que fala besteira, que tá tudo bem, que não é tão metódico, né? Que não tem tanto controle, que quando as coisas saem erradas ri de si mesmo e se diverte, sei lá. Tipo, coisas assim do dia a dia que são divertidas, né? Não quero aquele peso. E eu acho que na minha cabeça, pensando hoje lá na minha infância e tal, minha infância não, né? Adolescência, né? Que eu tinha essa vida que não é mais a minha vida de hoje. E você está com todo mundo, não necessariamente estava bem, mas você demonstrava pelo menos que você aparentemente estava bem, né? Aí aparecia um monte de coisa. E aí nada era duradouro porque não era real, ninguém naquele momento de verdade estava procurando isso, mas também ninguém estava bem de verdade. Agora, imagina o que acontece quando a pessoa está bem de verdade. Vai chover, vai chover, chover relacionamento na sua porta. Você tem que estar bem. Você tem que estar. Exatamente. Agora, tem uma coisa que não funciona. Desculpa, você fala, Fê, pode falar. Pode falar. Eu ia falar uma coisa tão engraçada de uma aluna. É, essa aluna, quando eu fui atender ela individualmente, ela chegou para mim, né? E a coisa que ela mais queria era um relacionamento. Tá? De verdade, ela queria muito, de acordo com as palavras dela. E ela falava, quero muito relacionamento, quero muito relacionamento, quero muito relacionamento. E aí eu fiz 2 coisas com ela. A primeira coisa que eu fiz, falei, olha, não vou ficar falando aqui no meio do corredor, era entre uma aula e outra. Falei, vem aqui no meu escritório e a gente vai conversar. Bom, quando ela chegou no escritório, eu já estava com o computador aberto, com vários sites de relacionamento, tá? E aí, né, dei boa tarde para ela, sei o quê, falei, vamos começar. Aí virei o computador para ela, né? Falei, olha, hoje a nossa sessão vai ser isso aqui. Preenche aqui todos esses sites de relacionamentos. A pessoa me olhou e falou assim, o que é? Eu tô pagando a sessão com você para preencher site de relacionamento? Falei, é isso mesmo. Preenche aqui site de relacionamento. E a pessoa, eu não vou namorar pela internet. E começou. Aí eu fechei o computador. Aí eu falei para ela assim: eu não queria que você preenchesse. Eu só queria saber qual é o tamanho do seu desejo de verdade encontrar o relacionamento. Porque se você tiver o verdadeiro desejo, eu vou poder cutucar você em lugares da sua vida que você não cutucou hoje. Mas estou sentindo que esse seu desejo não é tão grande assim. Aí a pessoa regalou o olho, ficou chateadaça comigo, foi embora. Ligou no dia seguinte, pediu desculpa, voltou para as sessões, porque aí ela entendeu que era sobre ela, que eu estava testando o desejo dela. Então ela voltou. Aí ela voltou, e uma das coisas que aconteceu, eu falei para ela, como é que é a sua vida? E ela falou, trabalho X, numa empresa tal. E eu falei, tá, mas conta um pouco da sua rotina. Lá eu trabalho demais. Eu chego lá umas 7 da manhã e só saio às 10 da noite. Falei, e de que dia até que dia? De segunda a sexta. Falei, e sábado e domingo? Ela, sábado e domingo eu descanso, né? Porque a semana é muito pesada. Eu falei, e você tá esperando encontrar alguém
deixa eu imaginar. A pessoa vai ver você dirigindo seu carro, voltando para casa às 10 horas da noite, vai trocar olhares no carro com você, e aí vai te seguir até a sua casa, vai subir no seu apartamento, vai bater na sua porta e falar: tcharam, cheguei. Tipo assim, como é que você espera arranjar um relacionamento se você não abre espaço para ele? Então, tem todo um processo quando a gente pensa em relacionamento. Será que eu quero de verdade? Será que eu quero me expor? Será que eu estou disposto a fazer mudanças na minha rotina e na forma como eu vivo, na forma como eu interajo? Porque assim, cara, relacionamento não cai do céu, não. Não vão bater na sua porta. Tipo, não vai. Não vai bater na sua porta. Ah, vi você passando na rua, me apaixonei por você e te segui até aqui. Minha alma. Tá vendo muita novela, não é? Muito que as meninas acham, às vezes, que, nossa, não só as meninas, os caras também, vai aparecer uma pessoa assim do nada, né? Teve já também aluna minha que eu falei, já baixou o aplicativo para tentar conhecer alguém? Ah, mas eu não queria que fosse por aplicativo. Tá, e você queria que fosse como? Ah, natural, sabe? Tipo, tocar na sua campainha do nada. Pois não, não vai. É claro que assim, tem como conhecer pessoas sem aplicativos também, né? Tem como você sair, conhecer. Lógico. Eu mesma conheci o Gabriel num evento que uma amiga me levou e aí eu acabei conhecendo ele, porque a minha amiga ficava com um amigo dele. Então tem também essas questões de amigo, né? Que acaba acontecendo, às vezes num curso. Mas aí, o que que você tá fazendo? Por exemplo, essa aluna do Marcelo, essa paciente dele, o que que acontece? Ela ficava o dia inteiro só trabalhando de segunda a sexta. Quando que ela dá abertura para um relacionamento, gente? Não adianta falar que quer e não se movimentar para isso. Precisa ter um movimento, precisa ter abertura. E existem vários lugares que vocês podem encontrar um relacionamento, mas vocês estão dando abertura para isso? É importante, né? É importante a gente olhar as pessoas, a gente conversar, a gente dar abertura, a gente mostrar interesse, porque se não tiver esse movimento nosso e sair falando, ah, mas é porque hoje ninguém presta, é porque hoje ninguém quer nada com nada. Aí você vai ver que a pessoa tá fazendo, a pessoa não tá dando abertura para ninguém. E aí? O problema é sempre o outro. Ou É. então a pessoa é aquela que idealiza, né? Idealiza o cara perfeito, idealiza a mulher perfeita, um biotipo ideal ali que a pessoa montou na cabeça dela. E aí quando sai para conhecer alguém, tem pessoas que querem essa pessoa, tem pessoas que querem algo sério, mas ela quer? Ela dá abertura? Não, porque não é aquele biotipo ideal que a pessoa idealizou. Então, não se permite nem conhecer o ser do outro, não se permite nem se conectar com a pessoa de uma forma mais profunda e fica presa a uma certa idealização, vai ser difícil mesmo, né? Então, precisa começar a se permitir conhecer pessoas, ter uma atitude voltada ao seu desejo, porque senão, enquanto você só jogar o outro, só culpar o outro, vai continuar no mesmo lugar, né, Marcelo? Se não tiver alinhado palavras e atitude, não tem mágica. Falar que quer é muito fácil. Falar, eu quero uma pessoa, eu quero. Mas você trabalha para isso? Você está abrindo mão de alguma coisa para chegar até lá? Você está fazendo esforço? Não, não vai simplesmente acontecer. Não vai. Gente, eu sei que a gente tem pessoas que acreditam mais, acreditam menos, né? Força divina, Deus, né? Mas mesmo isso não é simplesmente acontece. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que sair de casa, você tem que fazer um esforço. Né? Eu conheço várias pessoas, igual o relacionamento da Fê, né? Que foi na festa de uma amiga, num evento X, encontrou alguém e deu super certo. Mas até para isso, você teve que chegar em casa. Às vezes não estava. Ai, queria tanto a minha cama, tá tão gostosa, mas não. Teve que tomar banho, se arrumar, se pintar, fazer, pegar, se deslocar. Ai, que saco. Mas, gente, E mais, vou até contar agora mais detalhes dessa história. E mais. Porque às vezes falam assim, ah, mulher não pode tomar atitude, né? Mulher não pode tomar atitude. E essa história foi assim. Eu saía sempre aqui na minha cidade e sempre encontrava as mesmas pessoas, né? Sempre as mesmas turminhas. E essa minha amiga conhecia um pessoal de outra cidade e eu falei assim, vou tentar. Então, primeiro, eu me propus a ir para uma outra cidade, aí um evento que eu não conhecia ninguém. E sair ali da minha zoninha de conforto da minha cidade, que eu sempre saía para os mesmos lugares com o mesmo pessoalzinho. Esse é o primeiro ponto. Ok, fui nessa festa. E o Gabriel estava lá, né? Na verdade, essa festa foi na casa do Gabriel, porque era um aniversário surpresa do menino que a minha amiga ficava.
Ok, eu estava perto do rádio e ele foi mudar a música. Então ele se aproximou, mas não para falar comigo, ele se aproximou para mexer no som. A gente já tinha se cumprimentado porque era uma festa pequena, né? Aí ele foi mexer no som e ele trocou a música, ele colocou Eminem. Tava tocando, não lembro o que tava tocando antes, mas eu sei que ele colocou Eminem. Aí eu puxei assunto. Aí eu falei assim: "Nossa, então você gosta de Eminem?" Aí ele, eu adoro Eminem. Aí ele começou a falar das aventuras dele de Eminem comigo e eu conheci algumas músicas. Então, olha só, eu tinha um certo interesse nele, eu puxei o primeiro assunto. Eu não cheguei pra ele e falei assim: "Nossa, como você é linda, eu tô apaixonada." Mas eu puxei o primeiro assunto. Eu observei e puxei um assunto. Então, isso é importante. É importante a gente dar abertura, a gente manifestar interesse, a gente ter esse movimento. Porque se não tiver movimento, não vai ter resultado, não vai ter um cenário diferente. Se você continuar tendo sempre as mesmas atitudes, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então precisa ter ação da sua parte. Cara, adorei essa história, Fê. Que é porque já caiu o tempo dessa coisa que o outro tem que tomar atitude, eu que tenho que tomar atitude. Gente, você tem desejo? Corre atrás. Tipo, obviamente não é para você, nem o homem, nem a mulher, tipo, não é para você sair agarrando a outra pessoa sem dar o livre-arbítrio, uma intenção, uma conquista ou qualquer coisa assim, tipo, não é isso, né? Tipo assim, mas corre atrás, cara. Tipo, demonstra o que você quer, né? Tipo, puxa ali um assunto. Tipo, qual é a sua parte? O que você deseja? Como é que vai? Tem que demonstrar, tem que dar uma abertura, né? É um oi, é um olhar, é um papo de música, a gente tem que dar um mínimo de abertura. E aí eu vou até falar uma coisa que alguém escreveu aqui agora. Alguém escreveu aqui, saiu com alguém com cara de 40 anos e chegou uma conta de R$ 200 e o cara falou que ia rachar a conta. O que eu acho disso? Quer responder primeiro? Eu posso responder. Olha, eu até falei sobre isso hoje nos stories. Eu não acho que o cara tem obrigação de pagar a conta. Não é obrigação do cara pagar a conta. E, ok, se ele não quis pagar um valor que, não é grande coisa, você já pode ter essa visão dele. Ok, ele sempre vai querer dividir tudo. Num primeiro encontro, ele não fez essa gentileza. Eu acredito que, assim, a postura do cara ali num relacionamento não é obrigatório ele pagar a conta com você. Então, você se propor a dividir, né? Você pegar ali sua carteira e etc., é uma atitude normal da sua parte. Você se propor e não ficar na postura de que ele é obrigado a pagar a conta. Mas é importante também você observar o quanto a pessoa está disposta a investir em você, investir nesse relacionamento. Então, precisa observar todo esse contexto. O cara é obrigado a pagar a conta? Não, ele não é obrigado. Mas você também pode avaliar o quanto ele está querendo investir nesse relacionamento com você. E é claro, se é um cara que já tem uma condição financeira melhor, que está bem estabilizado, você sabe que ele tem condições. Será que não é muito pão duro? Será que não é muito muquirana? Será que não poderia ter feito essa gentileza? Então, precisa avaliar todos esses fatores. Né? O que você acha, Marcelo, sobre isso? Eu tô me divertindo aqui com os comentários e ouvindo você. Deixa eu ver. Tá rolando uma discussão aqui, paga, não paga. Aí tem gente que fala que paga, tem gente que fala que sumiria. Tô achando interessante. Na verdade, eu acho assim, eu não acho que isso tem que ser uma fórmula. Eu acho que fórmulas que a gente vai colocando em caixinha tem que ser, sempre leva a um estado limitado daquilo que a vida está proporcionando para a gente. Essa é a minha primeira opinião. Então, tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Então, calma. Então, assim, eu não sou. Para mim, na minha vida, nada tem que. Deveria, poderia, gostaria, mas tem que é uma palavra muito forte. Por exemplo, eu tenho um amigo, um amigão mesmo, tá? Que hoje está super bem casado. E, graças a Deus, está super bem de vida hoje em dia, tem 3 filhos, tá maravilhoso. Só que esse amigo tem um momento da vida dele, ele está passando por real dificuldade financeira. Real, naquele momento, ele estava no momento de transição de trabalho, está passando por real momento de dificuldade financeira. De verdade. Foi no mesmo momento que ele conheceu essa menina, que saiu no primeiro encontro. Ele dividiu a conta porque ele não tinha o dinheiro, mas ele não falou para ela que não tinha. Ele foi sutil e falou, vamos dividir a conta.
dividiram a conta. Hoje, estão super bem casados, têm 3 filhos. Hoje ele é um super diretor de uma super multinacional e estão super bem de vida. Financeiramente, emocionalmente, em termos de casal. Então, assim, tem muitos fatores. Então, assim, se a pessoa não quis pagar ou quis dividir, eu não acho que isso é relevante. Eu acho que o mais relevante é por que a pessoa fez isso. Porque ela não quis investir em você, é uma possibilidade, que dificilmente você vai entender isso no primeiro encontro, tá? A pessoa acha que você não vale, a pessoa é pão dura, porque tem muitas possibilidades. Então, assim, eu acho limitado achar que existe uma fórmula e que um ou o outro tem uma certa obrigação de alguma coisa. Então, eu acho que isso limita. Então, eu acho que a gente só precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque essa coisa assim, cavalheirismo, tem que pagar. Não tem que, nada tem que, gente. Tem situações, tem momentos de vida, tem momentos que a gente tem uma condição melhor, um dia melhor, um dia pior. Tem várias variáveis no meio dessa história. Então, assim, formulazinha pronta, eu não acredito. Eu acho que somos seres humanos, passamos por muitas coisas diferentes, superamos coisas incríveis na vida, e que se você também não está disposta ou disposto a passar por um rachar de conta para conhecer a pessoa melhor, é porque também para você já não valeu a pena. Então, assim, então tchau também, ué. Se para você não vale a pena essa rachar de conta para conhecer uma pessoa que foi legal, para talvez descer, também não. Então, tchau também. Tá tudo bem. Eu não concordo com fórmulas. Acho que fórmula limita. Não acho que tem que ser. Totalmente contra. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas fórmulas. Tem que pagar, não tem que pagar, tem que ser, não tem que ser. Exatamente, precisa avaliar o contexto, né? Então, tem que ver como que foi esse encontro, como que a pessoa te tratou, e não simplesmente o fato de pagar a primeira conta ou não. No meu relacionamento mesmo, as primeiras contas, eu sempre dividia com o Gabriel. Hoje, normalmente, ele paga. Quando a gente vai em restaurante, ele que paga essas questões. Agora, ele paga tudo? Não, aqui em casa a gente divide as contas, eu tenho as minhas continhas para pagar, ele tem as contas dele. Então, tudo é uma questão de você avaliar o contexto e você ver o que faz sentido para você ou não. E não simplesmente sair julgando a pessoa por não ter pago a primeira conta, entende? É isso aí. Gente, fórmula. Tipo, se existisse uma fórmula, todo mundo já estaria usando e estaria dando certo para todo mundo. Não tem fórmula. Não tem fórmula do relacionamento. Se paga é o cara, se não paga. Não tem isso. Tá? Você tem que encontrar a sua fórmula. E a sua fórmula depende de quem você é, do que você viveu até hoje, daquilo que você acredita. Então, são muitas variáveis. Então, assim, eu acredito, e de novo, volto porque a gente começou na live, que eu realmente acredito. Se eu estiver bem comigo mesmo, vai me incomodar a pessoa me pedir para dividir a conta? Eu não acho que vai me incomodar. Eu estou bem comigo mesmo, tudo bem. Eu posso olhar, e de novo, as possibilidades. Poxa, a pessoa pão dura, não quer dividir, não se preparou para o encontro. Tudo é uma possibilidade. Mas pode ser que a pessoa fez um esforço enorme de conseguir o dinheiro dela para estar com você naquela noite. Também é uma possibilidade. Talvez improvável, talvez, mas é uma possibilidade, né? E acho que a gente tem que pensar nisso. As fórmulas não dizem muita coisa da vida, não. Exatamente. Eu lembrei até agora de um aluno que ele relatou que num primeiro encontro ele levou a menina em um restaurante super incrível, pagou a conta e ele amou, assim, ele adorou a menina adorou ele, eles continuaram se falando, só que ele não tinha condições financeiras para ficar sempre sustentando encontros como o primeiro encontro. Então, no primeiro encontro, ele quis ser legal, ele quis pagar conta, ele quis levar em um restaurante incrível. E ele queria ir para um segundo encontro. E ela estava perguntando se eles iam se encontrar no mesmo final de semana, mas ele começou a enrolar. Por quê? Ele falou assim: eu vou ter que pedir para dividir a conta. Ou então eu vou ter que levar ela em um lugar mais simples. Como que eu vou fazer isso? Sabe? Agoniado. Então, precisa entender também o outro lado. Porque os homens também têm suas inseguranças, não só as mulheres, né? Então é importante a gente não olhar só para a nossa expectativa, por uma regrinha criada ali pelo um contexto social, por uma fórmula, como o Marcelo pontuou, mas olhar um contexto. Se fez sentido, o ser humano ali fez sentido para você, precisa observar isso. Se o ser humano tem feito sentido, então se você se sentiu bem ali, se você sente que flui, você pode continuar investindo nessa pessoa. Agora, se não faz sentido, ok. Pega a sua malinha e vai embora, como eu costumo dizer.
É isso aí. Bom, aí tem várias perguntas aqui rolando, várias histórias. Gente, aí cada história é uma história, acho que cada situação é uma situação. De novo, não tem fórmula. Na verdade, até assim, em 3, 4 frases, eu acho que dificilmente, acho que a Fê também, mas acho que dificilmente em 3, 4 frases dá para analisar uma situação por completo e falar, olha, é essa pessoa ou não é essa pessoa? Calma aí. Quem é você? Como você tá? Quem é essa pessoa? Quais são as histórias envolvidas? O que que você deseja? Acho que é sempre um pouco mais profundo do que o imediatismo. Por isso que eu sempre tenho um pé atrás com o imediatismo. Essa coisa, saí na balada, encontrei o cara, uau, é o cara da minha vida. Ih, vai dar errado. Na primeira noite, tipo, o cara da sua vida, calma, gente. Vai conhecer. Um dia de cada vez, é um passo de cada vez, vai se aprofundar, vai nos valores da pessoa. Não vai só naquela noite. Pô, foi muito legal. Que bom que foi muito legal, que foi divertido. Mas calma. Quem é essa pessoa? Imagina que um valor para você super importante é família. E essa pessoa só briga com a própria família. A noite foi maneira, mas vale a pena você ficar com alguém que fica brigando com a própria família? É isso que você quer? Então, acho que tem muitas coisas que a gente tem que perguntar. E acho que o início do relacionamento, obviamente, tem que ter afinidade, tem que ter a interação, tem que ter afinidade carnal, beijo, sexo, enfim. Mas mais importante do que isso não deixa de ser importante, tá? Mais importante que isso é, seus valores batem. Você quer dividir a vida com essa pessoa que pensa dessa forma? E aí acho que a gente pode criar um conteúdo mais interessante. E aí relacionamentos mais de longo prazo podem acontecer. Mas para isso eu tenho que ter certeza. Os dados de relacionamento no Brasil. Aliás, você já olhou no IBGE, na internet, Google, os dados de relacionamento no Brasil? Não, como são? Cara, é bizarro. Eu até sugiro para todo mundo fazer essa pesquisa depois. Os últimos dados do IBGE de relacionamento, eu não sei de que ano é, porque eu chequei já tem um tempo. Mas é mais ou menos assim. Nos últimos 5 anos, teve uma quantidade muito menor de relacionamento que tinha comparada com a década anterior. Mas o número de divórcio aumentou em 400% do que Ai, era antigamente. Mais ou menos esses números. O que é isso? O que significa? As pessoas estão casando rápido demais, ou estão escolhendo errado, ou não se conhecem, estão escolhendo qualquer porcaria para tampar um buraco. Aí dá nisso, né? Aí dá esses números do são IBGE. mais tolerantes, né? Estão menos pacientes. Às vezes, numa primeira dificuldade, a pessoa já joga tudo pro alto. É mais fácil divorciar do que olhar para o que não tá legal e buscar melhorar e conversar, né? Tem muitas pessoas também que, na primeira dificuldade, já querem jogar tudo pro alto, ao invés de sentar, de alinhar, de conversar. É por isso que hoje falam muito, né, das relações líquidas. É importante a gente ter uma certa o amor, gente, amor requer paciência. Não tem como a gente ter um amor profundo e amor não é paixão. A gente não tá falando aqui, quando começa a falar de amor, não é aquela paixão rasa, não é aquela questão de um carinha que você conheceu e ficou encantado e acha que ele é o amor da sua vida. Amor é algo que perdura ao longo do tempo. Amor é algo que se mantém e que impulsiona a nossa vida para ser cada vez mais leve, para ser cada vez melhor. É aquela pessoa que vai somar na sua vida, entende? Então, quando você se ama, quando você tem um amor genuíno por você, você não vai querer qualquer pessoa na sua vida. Não, você não vai se alinhar, se conectar com alguém por coisas fúteis. Você vai se conectar com alguém pelos valores, por fazer sentido, por estar vindo para sua vida para transbordar, porque você já é um ser humano completo. Então você só quer um relacionamento com alguém que te transborde. E você não vai entrar nesse relacionamento simplesmente para brincar. Você não é mais adolescente. Então você vai entrar nesse relacionamento para que perdure, para que se mantenha, para que vocês sejam parceiros e companheiros. Então precisa ter essa visão também, né? De um amor maduro, de um amor que vem para somar. E não simplesmente de uma paixãozinha passageira. E Tampar um sobre buraco. isso, É. e sobre isso, que dia que é o dia do amor, Marcelo? Dia 11 de agosto à noite. Olha só! E nós temos uma novidade para É isso. vocês. Ó, vou falar uma coisinha antes da novidade, Fê. Olha que Ah, loucura. As pessoas estão falando aqui do IBGE, da pandemia, tal, não sei o quê. Mas, gente, durante a pandemia, não teve IBGE, não. Esses números são antes da pandemia, só para dizer para vocês, tá? Só um detalhe de quem então estava. deve ter piorado.
É, eu acho que durante a pandemia piorou. Mas piorou porque as pessoas se conheceram de verdade, né? E aí, deu no que deu. Exatamente. Mas é isso. Conta aí a novidade, Fê, vai lá. Gente, dia 11 agora de agosto é o dia do amor na Cabala, né? Que é o que o Marcelo ensina, que o Marcelo instrui as pessoas. E nós vamos fazer a Semana do Amor para vocês. Vocês gostaram da live de hoje? Já compartilhem nos stories e escrevam assim: estarei na Semana do Amor. A Semana do Amor será nos dias 8, 9, 10 e 11 de agosto. Então serão 4 dias, 4 lives ao vivo com vocês e também com a Cris. Quem lembra da live que eu fiz com a Cris sobre polaridades aqui no Instagram? Sobre energia feminina, masculina, sobre equilibrar o relacionamento. Então vai ser uma semana muito rica de conteúdo. No dia 8 a gente vai fazer uma live os 3 juntos. Depois vai ser uma live comigo e com a Cris, uma live com o Marcelo e com a Cris. E semana que vem tem uma live sua com a Cris também, né, Marcelo? É na quarta também? A gente tem uma agenda incrível para vocês. É verdade que eu esqueci que dia é agora de cabeça. Mas a gente preparou uma semana incrível para vocês, né? E de acordo com o calendário que a gente usa na Cabala, ele é um pouco diferente do calendário gregoriano, né? E por que que dia 11 de agosto à noite é o dia do amor? Só para as pessoas entenderem. Se você olhar para o céu no dia 11 de agosto, vai estar a lua cheia. Super cheia, na verdade. Tá? E o mês de agosto, ele é regido, né? Cada mês é regido por um planeta, né? E o mês de agosto é regido pelo astro, Sol. Então, dia 11 de agosto, a gente tem astrologicamente a união do Sol e da Lua, que não são opostos, são complementares, na verdade. Então, por isso que faz da noite do dia 11 de agosto a noite do amor, né? Do dia 11 para o dia 12 é a noite do amor. Então, a gente vai usar essa semana muito especial de energia, 8, 9, 10 e 11, para passar o nosso melhor para vocês, para que vocês entendam o verdadeiro amor, a trajetória do verdadeiro se amar, do construir, da trajetória, numa caminhada, né? Numa rota, numa jornada. Então, a gente preparou muito especial para você, né? Eu, Fei e a Cris. Espero que vocês aproveitem muito, na verdade. Muito mesmo. É incrível esses encontros, gente. Eu amei essa live hoje. Vocês amaram? Eu amei, gosto muito da sua energia, Marcela. É sempre um prazer compartilhar da nossa visão, compartilhar com eles, trocar ideias aqui. Acredito que quanto mais a gente dá o nosso melhor, mais o melhor das pessoas vem também à tona. Então, acredito que possa ter mexido aí um pouquinho as ideias que a gente colocou aqui com vocês. E se vocês gostaram de hoje, não percam a Semana do Amor, que vai ser melhor ainda, tá bom? É isso aí. Se vocês gostaram da live, vai ficar salva, Fê? Vai ficar salva, né? Vamos fazer assim, ó. Se a gente bater 100 comentários, eu deixo a live salva por uma semana. Aí, gente. Se não bater 100 comentários, eu vou tirar a live do ar amanhã. Então, bora comentar, tá bom? Comenta, compartilha lá no seu stories para as pessoas com um comentário bonitinho, disponibilizar essa live para mais pessoas. Vai ser legal, gente. Importante. Acho que foi necessário o que a gente falou. Aproveitem, compartilhem, comentem. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Fê, pelo convite. Marcelo, foi ótimo e obrigado, gente. Vocês que ficaram aqui até o final. Encontramos vocês na Semana do Amor, ok? Um beijão. Beijos, beijo, Fê. Tchau, tchau. Boa noite.